na ilha puderam fazer seu trabalho diário e ainda melhorar a defesa. A artilharia substituiu a camuflagem de folhas por uma nova. Até o fim da luta, a comunicação foi mantida com Pearl Harbor. Wake chamando Pearl Harbor. Pode falar. Uma expedição de assistência foi montada, mas como a marinha estava muito abalada, a missão foi cancelada no último minuto. Finalmente, Pearl Harbor se comunicou com Wake e perguntou: em que nós podemos ajudar? E uma das mensagens enviadas de Wake para Pearl Harbor dizia: nos mande mais japoneses. Por volta das 2:30 da manhã do dia 21 de dezembro, fuzileiros em pontos estratégicos de Wake detectaram 2 barcos de patrulha que a princípio pareciam apenas sombras. Os 2 barcos aportaram devagar nos corais. A infantaria japonesa saiu sorrateiramente na superfície lutando contra a maré, pois queriam ficar escondidos. Os fuzileiros mantiveram a posição até a unidade japonesa se aproximar bem da zona de ataque e das granadas. Fuzileiros e japoneses logo estavam lutando frente a frente. Outra força especial de abordagem terrestre seguiu para o oeste, onde as metralhadoras de 127 mm haviam dado conta dos japoneses no dia 11. Eles caíram no fogo pesado da metralhadora número 9, uma bem camuflada metralhadora calibre 50, que deu cabo das tropas que tentaram passar por ali. Os japoneses conseguiram adentrar na área triangular que fazia fronteira com um cume de observação, a praia e o lado sul da base aérea. Com poucos homens e poucas armas, os fuzileiros lutaram mesmo assim. Dos 409 fuzileiros que mantinham a defesa de Wake, 49 foram mortos. 32 feridos e os demais tornaram-se prisioneiros de guerra. Entre os civis envolvidos nas construções das ilhas Wake, 7 foram mortos e 12 feridos. A defesa de Wake em 1941 tinha sido um dos raros momentos brilhantes durante os primeiros meses da guerra no Pacífico. Isso deu aos americanos um senso de heroísmo em um momento em que se precisava muito de heróis. Quinto ato. Sem mãe, sem pai, sem o tio Sam. Nas Filipinas, após a queda de Bataan, os comandantes japoneses concentraram-se em Corregidor, que era o quartel-general das Forças Armadas Americanas no Extremo Oriente. A ilha era conhecida pelas tropas americanas como a Rocha. Sua rede de túneis formava uma linha de defesa, além das fortificações na entrada da Baía de Manila. Esse era o último obstáculo para o exército imperial japonês. Os japoneses precisavam tomar Corregidor. Enquanto a ilha permanecesse sob domínio americano, eles não conseguiriam utilizar a Baía de Manila, o melhor porto no Oriente. Em 6 de fevereiro, os japoneses começaram seu movimento final para se apoderar da ilha. A poderosa artilharia japonesa abriu fogo contra Corregidor e as ilhas fortificadas em busca de melhores posicionamentos e grandes lucros. Os bombardeios se mantiveram imbatíveis até o término dos ataques. Após 24 de março, a estratégia de ataque do exército imperial japonês foi a seguinte: atacar 24 horas para não dar descanso aos defensores. Os japoneses conduziam ataques de 25 a 30 minutos de intervalo durante a noite e forçavam os americanos a usarem o seu canhão apelidado de Insônia Charlie. O dirigível que ficava passando por cima de Bataan foi apelidado de Peeping Tom, uma gíria para voyeur.
No auge do bombardeio, os fuzileiros, soldados e filipinos combinaram forças por causa da deficiência do suprimento de comida. Os defensores sobreviviam com apenas 850 gramas de alimentos por dia. A água potável era distribuída apenas 2 vezes. O constante bombardeio frequentemente interrompia a distribuição. Quando os bombardeios matavam as mulas da cavalaria, eles cozinhavam as carcaças e as comiam. A falta contínua de uma alimentação apropriada gerou grandes problemas para a saúde dos fuzileiros. Eles eram afetados pela falta de memória e não tinham mais visão noturna adequada. Alguns fuzileiros perderam cerca de 18 quilos durante os bombardeios. Em 27 de março, Wainwright telegrafou para MacArthur, que estava na Austrália, para informar que os alimentos só durariam até junho. Ele pediu mais suprimentos ao general. E informou também: com comida e munição suficiente, acredito que podemos segurar o inimigo onde ele está por tempo indeterminado. Embora a comida fosse escassa em Corregidor, sobravam munições. O general Wainwright escreveu: nossas bandeiras ainda hastiam nesse forte. E acrescentou em suas memórias: é meu desejo que continue assim. O bombardeio e as granadas continuavam caindo sem parar. Os aviões japoneses de combate fizeram 614 missões de bombardeio. Com o bombardeio aéreo, os japoneses usaram todo tipo de artilharia que puderam. Era um massacre contra Corregidor, dia e noite. As estimativas apontavam que somente no dia 4 de maio foram lançadas mais de 16 mil bombas sobre Corregidor. Após 28 de abril, houve um bombardeio aéreo concentrado das forças japonesas com o apoio da artilharia terrestre em Bataan, de 1º até 5 de maio de 1942. Houve uma operação de desembarque. A ocupação inicial de 790 soldados japoneses não foi boa, pois eles foram surpreendidos pelo ataque feroz das resistências americana e filipinas, que atacaram a frota japonesa com metralhadoras de 37 milímetros. Os japoneses tiveram uma batalha difícil com as correntezas fortes entre Bataan e Corregidor, e com as toneladas de óleo dos navios que tinham afundado antes do cerco e que cobriam a praia. Também tiveram grande dificuldade em desembarcar os homens e os equipamentos. Contudo, as centenas de japoneses da infantaria que estavam carregando lançadores de granada de 50 milímetros e armas químicas forçaram os defensores a saírem da praia. Iniciou-se então um contra-ataque para remover os japoneses da bateria de Denver. Esse foi o local onde se deu o confronto mais pesado entre as duas frentes. Praticamente cara a cara. Alguns reforços chegaram até a frente de batalha dos fuzileiros, mas a guerra tornou-se um duelo de granadas obsoletas da Primeira Guerra Mundial contra os precisos lança-granadas japoneses. Sem novos reforços, os fuzileiros perderiam a batalha rapidamente. Em 13 de abril, foram convocados 500 fuzileiros, marinheiros e soldados, os últimos reservistas do 4º Batalhão. Eles tentaram chegar ao campo de batalha o mais rápido possível, mas vários atiradores japoneses de elite atacavam por trás, dificultando a movimentação até as frentes de batalha. Os japoneses também tinham problemas. Diversos carregamentos de munição nunca chegaram. Então, vários ataques e contra-ataques tiveram de ser feitos somente com as baionetas. O golpe final aos defensores ocorreu quando 3 tanques, 2 do tipo 97 e um M3 capturado, entraram em ação. Quando os tanques chegaram em um penhasco de 1.400 metros, acharam um terreno muito íngreme e não conseguiram seguir adiante.
Os fuzileiros foram alertados da presença deles e os encontraram aparentemente presos perto do local da cavalaria. Com a luz do dia, os japoneses conseguiram achar um atalho até a praia, mas continuavam impossibilitados de seguir mais adentro devido ao declive atrás da praia. Finalmente, o M3 capturado sob o morro e com sucesso, reboca os tanques restantes para o topo. Às 8h30, todos os 3 tanques estavam na estrada, seguindo cautelosamente para o centro. Às 9h, o atirador Sargento Mercúrio informou às equipes do túnel Melinta, um quartel estabelecido no interior da ilha, que o inimigo blindado seguia em sua direção. Às 10h da manhã, os fuzileiros que estavam nas praias do norte observavam os japoneses atacarem com seus tanques, que se movimentavam em conjunto com a artilharia leve. Os fuzileiros dispararam nos tanques com metralhadoras, mas sem efeito, e apenas assistiram indefesos aos japoneses conquistarem as posições americanas. Os fuzileiros não tinham nada mais pesado para contra-atacar, só contavam com as armas automáticas para enfrentar os tanques. No início, o poderio inimigo gerou pânico, mas os fuzileiros, marinheiros e oficiais restantes logo controlaram a ansiedade. Os tanques moviam-se para o norte junto com a divisão do coronel Sato, que vai mostrando a posição dos fuzileiros. Os tanques atacam as posições dos fuzileiros, derrubando-os um por um. Finalmente, Williams ordena a retirada das tropas para novas posições nas proximidades da montanha de Malinta. Com a retirada do 1º e 4º batalhões, os japoneses disparam o sinalizador verde, alertando a artilharia de Bataan para redobrar o fogo, e toda a resistência remanescente dos 2 batalhões cessa. Homens conseguem chegar à retaguarda em pequenos grupos e começam a armar trincheiras de concreto na montanha de Malinta. A artilharia japonesa varre a área desde o morro até a bateria Denver e volta a fazer isso várias vezes. Em 30 minutos, restam apenas 150 homens para defender a frente. Os japoneses atacavam agressivamente a retirada e moviam-se com seus tanques a apenas 275 metros do flanco americano. Às 11h30, o Major Williams retornou ao túnel do quartel-general e informou diretamente ao coronel Howard que seus homens não aguentariam mais. Ele pediu reforços e armas antitanques. O coronel Howard respondeu que o general Wainwright decidiu se render ao meio-dia. Wainwright sofreu com sua decisão e mais tarde escreve: "Foi o medo, em forma de tanque de guerra, o fator decisivo. Pensei nos estragos que esses monstros fariam se atingissem os túneis." Naquele dia, o general Wainwright ordenou que a bandeira americana fosse arriada em Corregidor para prevenir um massacre. A maior derrota militar da história americana chegava ao fim. Antes desse fim, um anônimo da 4ª Divisão de Fuzileiros escreveu a seguinte letra como hino dos fuzileiros: "O primeiro a invadir buracos e túneis e manter nossos uniformes limpos. Nós nos orgulhamos do título de fuzileiros de Corregidor. Por nossa bandeira desfraldada a cada brisa, de manhã ao anoitecer, nós pulamos em cada buraco e trincheira, porque para nós, lutar é diversão. Temos muitas armas e munição, mas não temos cigarros nem charutos. Apesar disso, pois, no final, poderemos fumar nossas ervas embrulhadas nas folhas de propaganda japonesa. Quando o exército e a marinha cuidavam do túnel principal de Corregidor, eles viam as praias protegidas por vários fuzileiros."